Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre os maias. A gente vai estudar essa civilização pré-colombiana e vai estudar as características desse povo. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre os maias é onde eles estavam. Mano, onde é que esse pessoal estava estabelecido? Eles estavam estabelecidos nessa região aqui, ó, da península de Yucatán. E essa região hoje corresponde a quais países? Guatemala, Honduras, Belize e a parte sul do México. Na verdade, os historiadores dizem que essa região aí foi povoada por diversos grupos lá por volta de 7.000 a.C. Mas os maias, propriamente, eles vão florescer enquanto cultura nessa região a partir dos séculos 4. Há um momento em que esses maias vão se estabelecer no sentido de dominar essa região e subjugar esses outros povos que tinham estabelecido o povoamento da península. Então esse momento aí é que a gente vai ver que esses maias vão se tornar gloriosos. Mas antes disso acontecer, os primeiros povoadores dessa região da península de Yucatán, eles primeiro fundaram aldeias. Essas aldeias foram crescendo e foram se transformando em grandes cidades. E esse processo já estava em curso por volta do ano 1000 a.C. Então eu tenho um processo de povoamento que remete a 7.000 a.C., quando os primeiros grupos começam a chegar, começam a povoar aquela região, aí vai avançando. Quando chega por volta do ano 1000 a.C., eu já tenho um povoamento estabelecido, eu já tenho cidades se formando, aldeias que vão originar cidades, né, por volta de 1000 a.C. E aí quando chega lá por volta do século do século 2 da era cristã, já por volta de 200 depois de Cristo, é quando os maias estão realmente dominando aquela área, né, e se estabelecendo plenamente, subjugando os demais povos e derrotando eles. E a galera que antes estava ali, antes dos maias se estabelecerem, né, e crescerem, florescerem, era esse pessoal aqui todinho, ó, os olmecas, os zapotecas, os mistecas, os teotihuacanos. Esse pessoal todinho estava estabelecido nessa região aí da península de Yucatán, antes dos maias dominarem toda essa área e florescerem, se estabelecerem dessa forma gloriosa como eles se estabeleceram. Quando os maias se estabelecem e florescem enquanto civilização, o que a gente vai ver que vai chamar a atenção dentro do modelo de organização política desses maias? Cara, os maias eles são organizados em cidades-estado, né? E uma cidade-estado, nós sabemos que ela é independente. Ela tem suas próprias leis, ela tem seu próprio exército, né? Ela tem suas próprias características. Não existe ali um império unificado, como a gente vai ver em outras civilizações pré-colombianas. Aqui não, aqui eu tenho várias cidades, e essas cidades elas têm líderes, elas têm representantes. E esses representantes, eles recebem o título de Alak Winiki, tá? Porque esses caras são responsáveis pela política interna e pela política externa dessas cidades. Esses líderes, eles também recebiam um título religioso. Esse título religioso é o Nakseel, tá? Então existe aí uma forma deles chamarem esse líder religioso, esse líder no aspecto político, e existe uma forma de chamar esse líder no aspecto religioso. Quais foram as principais cidades que floresceram na civilização maia? Iranduba, Manaquiri, né? Cacaupireira, Urucurituba, não é isso? Verdade ou mentira? Fala sério ou com certeza? Com sério. Fala sério, né, mano? Claro que não. As principais cidades são Mayapán, Palenque, Tikal, Chichén Itzá. E dessas cidades, certamente uma das sensações pra gente visitar, pra gente conhecer, e que eu tenho maior vontade de conhecer, é aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó. Chichén Itzá, tá? Porque diz que lá eles construíram, fizeram uma construção ali de uma pirâmide que as pessoas podem visitar em determinado momento, que com o movimento do sol sobre a construção, ele faz uma impressão de o movimento de uma cobra, movimento de uma serpente, né? Olha só, para a gente fazer isso hoje, a gente tem que usar tecnologia, né? 3D, não sei mais o quê, e os maias conseguiam fazer isso só construindo um negócio adaptado ao movimento do sol, né? E só com o movimento do sol, o sol bate lá na construção e faz o movimento de uma cobra, faz o movimento de uma serpente, né? Então os caras eram engenhosos, né? Os caras tinham uma criatividade extraordinária, bem interessante. A sociedade deles era igualitária? Será que todo mundo vivia bem, feliz? Todo mundo vivia igual? Todo mundo tinha tudo em comum? Será que eles eram os primeiros comunistas? Os maias? Verdade ou mentira? Mentira. A sociedade deles era hierarquizada. O que quer dizer isso? Mano, grupos sociais definidos. Grupos sociais com diferenças. Aqueles grupos que são mais privilegiados, os grupos que são menos privilegiados. Na verdade, você podia dividir a sociedade maia em dois grandes grupos. O grupo dos homens comuns
e o grupo dos homens privilegiados, né? O grupo dos homens privilegiados é essa galera aqui, ó, os nobres, os sacerdotes, os governantes, eles fazem parte desse grupo de homens privilegiados na sociedade maia. E os demais? Mano, os demais, ó, é artesão, é trabalhador livre, geralmente essa galera eram agricultores, né? O restante da galera é o grupo dos homens comuns, tá? Em geral, esses agricultores e esses trabalhadores livres, eles não moravam ali na área urbana, né? Nessas cidades propriamente. Eles moravam nas áreas rurais, em torno dessas cidades, e quando eles precisavam participar de algum evento religioso, ou eles precisavam fazer algum tipo de negócio, aí eles vinham para a cidade propriamente, né? Mas na prática, eles estavam estabelecidos nas áreas rurais, que estavam no entorno dessas cidades. Era assim que funcionava essa dinâmica da sociedade dos maias. Os maias tiveram então um momento glorioso, tiveram um momento de hegemonia, de conquista, de território, subjugando os povos que estavam ali anteriormente, aquela coisa toda, mas teve um momento também que os maias foram subjugados. Teve um momento também que os maias passam por um processo de fusão com outro povo, que é os toltecas, tá? Os toltecas, eles viviam no norte do Vale do México. E eles conquistaram essa região onde os maias tinham se estabelecido. Quando os toltecas conquistam essa região, existe uma fusão, acontece uma fusão entre esses maias e esses toltecas. Por isso que os historiadores vão chamar, a partir daí esse império de Império Maia-Tolteca, tá? Por causa da fusão entre esses dois povos. E aí, com essa fusão, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a sede, né, desse Império Maia-Tolteca vai ser Tula, tá? Vai ser Tula. E esses maias, uma vez fundidos com esses povos dominadores, com os toltecas, eles vão absorver elementos culturais desses povos. E um dos principais exemplos disso é o que aconteceu com o culto à serpente, né? Nas cenas dos capítulos anteriores a gente falou sobre a questão dos aztecas e a gente falou sobre a questão do culto à serpente, né? Que os aztecas faziam, que era Quetzalcoatl. Meu Deus do céu, eu só quero chamar ela de Quetz, mas é Quetzalcoatl, o nome do deus, né, que os astecas cultuavam, que era o nome que eles davam para esse deus serpente, essa serpente emplumada, né? E aí o que aconteceu? A serpente, ela era um deus cultuado pelos toltecas, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que na fusão com os maias absorveram o culto à serpente, né? E aí há uma fusão também nessa parte religiosa quando esses dois povos se juntam. Quais eram as características da economia desses maias? Mano, na parte econômica, esses maias davam muita importância para a agricultura, tá? E eles plantavam o quê, mano? Eles plantavam maconha, não é isso? Verdade ou mentira? Fala sério ou com certeza? Fala sério, né, mano? Os maias não plantavam maconha. O que os maias plantavam? Os maias plantavam feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e principalmente milho, mano. Bota milho, mano. Bota milho. Essa galera gostava de milho. Mas eles não eram só agricultores. Eles também eram comerciantes, tá? Eles também praticavam comércio. Agora, a despeito dessa complexidade que a gente vê na sociedade maia, esses caras não conheciam o uso do quê, menino? O uso do feijão? Não é o uso do feijão, não. Tá errado isso aqui, tá? Não é o uso do feijão, não. Eles não conheciam a roda, o arado e o transporte de animais. Tá? Eles não conheciam, porque eles cultivavam feijão quando eles não usavam feijão, né? Então assim, não é feijão não, tá errado isso aqui, tá? Eles não usavam o quê? A roda, o arado, o transporte de animais, eles não conheciam nada disso, né? Então essa sociedade é uma sociedade, de certa forma, com as suas limitações, marcada por uma certa engenhosidade, considerando que essas coisas não faziam parte do dia a dia deles. Uma coisa que chama a atenção nos maias é a arquitetura deles. E o que esses maias construíam? Mano, eles gostavam de construir pirâmide, eles gostavam de construir templos e eles gostavam de construir observatórios astronômicos. É o que você vai ver que vai se destacar nessa arquitetura maia. E para que serviam essas pirâmides desses maias? Será que tinha lá, nos maias, lá o faraó para poder deitar na pirâmide? Né? Um dia desse eu fiz uma prova, os alunos colocaram isso. Né? As pirâmides maias serviam para enterrar os faraós. Né? Mas de onde que o pessoal tirou faraó na civilização maia? É porque a galera pensa que pirâmide já tem a ver com faraó. Né? Se tem pirâmide, tem faraó. E não é necessariamente isso. Né? A pirâmide dos maias, por exemplo, ela era uma base, um esteio para os templos. Por quê? Porque o templo ficava no topo da pirâmide.
A pirâmide é apenas uma base para o funcionamento do templo, certo? Então não tem nada de faraó ali. E aí o que acontece? Essas pirâmides, elas tinham algumas delas até 70 metros de altura, né? Essas construções eram construções interessantíssimas, porque esses caras conseguiram desenvolver um cimento que era eficiente o suficiente para colar essas pedras super grossas que eles usavam nessas construções. Então também mais uma característica, mais um ponto interessante para a gente olhar dentro dessa arquitetura dos maias. E na parte da astronomia? Mano, na parte da astronomia esse pessoal também gostava de estudar os astros. Essa galera também gostava de desenvolver estudos nessa área. Esses maias conseguiam prever eclipses do Sol, esses maias conseguiam elaborar calendários, esses maias conseguiam calcular a duração do ano, esses maias construíam observatórios, né? Tem uma construção lá que é chamada de Caracol, certo? É um observatório astronômico que é uma das únicas, na verdade, dos poucos edifícios em forma circular que os maias construíram, né? O tal do Caracol. Então, assim, os caras gostavam de investir nessa área e não por acaso existe toda aí, né, um conteúdo que vende, né, a respeito dos maias. Quando a gente fala de profecias maias, quando a gente fala de fim de mundo, quando a gente fala de calendário maia, tem muito livro, muita revista, muito filme, muita coisa que vende a respeito dos maias, explorando essa parte aí da astronomia que eles desenvolveram. Agora, esse povo, com essa engenhosidade toda, com essas características todas, né, com esse momento que eles tiveram de florescimento dessa civilização, esse pessoal, eles entraram em decadência como? Como é que foi que esse povo entrou em decadência? Mano, essa galera começou a abandonar essas cidades e começou a se dispersar por volta do ano 900. A pergunta que não quer calar é, por quê? Como? O que ajuda a explicar uma civilização como essa, que tinha uma característica forte, né? Uma senhora de uma civilização, os caras começam a abandonar as cidades, os caras começam a pegar o beco, né? Começam a picar a mula a partir do ano 900 e começam a se dispersar pela região. Por quê? Não temos hoje uma conclusão de forma decisiva a respeito desse processo de decadência e de colapso da sociedade maia, mas nós temos algumas hipóteses, nós temos algumas possibilidades que são sugeridas pelos historiadores. E quais são essas hipóteses, quais são essas possibilidades? A primeira delas, eles dizem que talvez tenha ocorrido um esgotamento da terra, e esses maias acabaram tendo que fazer um processo de deslocamento em função disso. A segunda explicação possível é a questão das epidemias. Talvez esses maias tenham enfrentado, né, epidemias sucessivas que estavam dizimando a galera, e isso pode ter contribuído para que essa sociedade entrasse em colapso. E uma terceira explicação poderia ser essa questão das chuvas prolongadas sobre aquela região ali onde os maias estavam estabelecidos. Então tudo isso são possibilidades, são hipóteses que os historiadores apresentam para tentar explicar por que essa civilização maia pode ter entrado em colapso, pode ter entrado em conflito, em decadência. O fato é que quando os espanhóis chegaram, segundo os historiadores, essa sociedade maia já tinha entrado em colapso há séculos. Ou seja, quando os espanhóis chegam, mano, já tá detonada essa sociedade. Essa civilização já tá detonada, né? Eles já tinham passado por um processo de domínio, né, pelos astecas, não é isso? Já tinham passado por um processo de domínio pelos astecas. E aí, quando os espanhóis chegam, né, segundo alguns autores, aquelas cidades que existiam, as cidades maias, né, que existiam até aquele momento, até continuam existindo, mas elas estão em ruínas e elas estão tomadas pela floresta. Né? Quando os espanhóis chegam, as cidades maias estão arruinadas e estão tomadas pela floresta tropical, né? Então, assim, uma coisa interessantíssima, como é que essa sociedade sumiu desse jeito, né? Entrou em colapso desse jeito, entrou em decadência desse jeito. E já na época dos espanhóis, essas cidades já estavam em ruínas e tomadas pela floresta. Quando é que os arqueólogos vão avançar nessa questão do conhecimento a respeito dos maias? Já só no século XIX. Aliás, o século XIX é um século farto para a arqueologia. A gente vai ver nas cenas do próximo capítulo, né, como que a arqueologia vai dar uma virada no século XIX. O século XIX é um século muito frutífero para a arqueologia. A gente vai ter muita coisa sendo encontrada no século XIX. Né? E aí na próxima aula a gente vai estudar, quando a gente for estudar os Incas, né, a gente vai ver que aconteceu com os Incas um negócio parecido também, né? Especialmente na situação, na cidade de Machu Picchu. Né? Machu Picchu ficou perdida na floresta durante um bom tempo. E aí os caras foram encontrar Machu Picchu, né, já bem depois, inclusive o arqueólogo que encontrou Machu Picchu,
né? Ele é o arqueólogo que inspirou os filmes do Indiana Jones. Né? O Indiana Jones, o grande arqueólogo Indiana Jones de Hollywood, dos filmes de Hollywood, ele foi inspirado no arqueólogo que encontrou Machu Picchu. Né? E aí o cara encontrou também Machu Picchu tomada pela floresta. No alto das montanhas e tomada pela floresta. Gente, que experiência fantástica, né? Você encontrar uma cidade em ruínas, né? No alto de uma montanha, tomada pela floresta, e você fazer um senhor de um achado arqueológico desse. Mas isso aí, mano, a gente vai conversar com mais calma nas cenas do próximo capítulo, que o nosso papo vai ser sobre os Incas. Gostou do nosso vídeo? Então vem pra cá, se inscreve no História em Loco e vem fazer parte dessa multidão que está acompanhando o nosso canal. E eu quero também te convidar para conhecer o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de 3 cursos completos de História Geral, História do Brasil, História da Amazônia. Aqui a gente também oferece módulos, oferece muito conteúdo de qualidade, muita informação, muito conhecimento para você. Você não pode perder tempo. Vem para cá, digita www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!